Você realmente acredita que nasceu para viver com medo, escassez e dúvida? Porque se você acredita, você ainda não entendeu o que está escrito no salmo mais poderoso da Bíblia. Um salmo que muitos decoram, mas poucos vivem. Um código espiritual que foi deixado como um mapa, não apenas para a salvação, mas para a direção, a abundância e a liderança. Um segredo que os grandes entenderam, da fé de Davi, a visão de reis, milionários e empreendedores que mudaram o mundo. Hoje você vai descobrir como o Salmo 23 pode ser a chave que destrava sua verdadeira identidade espiritual. E com ela, a coragem, a direção e a riqueza que Deus já preparou para você. Mas antes, eu preciso te avisar. Esse vídeo não é uma pregação comum. É um espelho, um chamado, um portal. Você vai sair daqui diferente, porque quando a sua alma entende, sua realidade muda. Você nunca será verdadeiramente livre enquanto for guiado pelo medo. Tudo começa com quem guia sua vida. Davi não começa o salmo falando de si mesmo. Ele começa declarando quem é seu pastor. Essa não é apenas uma afirmação de fé, é uma declaração de liderança espiritual, porque no reino espiritual todos somos ovelhas. A única pergunta é: quem está pastoreando sua mente? O medo? A dívida? A opinião dos outros? Ou o Criador do universo? Quando Thomas Edison foi acusado de ser um fracasso por queimar 1000 filamentos tentando inventar a lâmpada, ele não se deixou pastorear pela crítica. Ele dizia: não falhei 1000 vezes, descobri 1000 maneiras que não funcionam. Isso é ser pastoreado pela visão, não pela rejeição. Ser guiado por propósito, não por medo. Pare agora e pergunte-se: quem está pastoreando sua mente hoje? Suas decisões financeiras, seus relacionamentos, sua rotina diária, são guiados por fé ou por sobrevivência? Porque até que você reconheça o Senhor como seu pastor, e não apenas com palavras, mas com obediência e confiança, você continuará sendo uma ovelha perdida em meio ao barulho do mundo. E se eu te dissesse que tudo muda quando você muda a voz que está ouvindo? A escassez não é a ausência de recursos, é a ausência de revelação. Nada me faltará. Essa é uma frase que muitos repetem, mas poucos vivem como se fosse verdade, porque a maioria das pessoas ainda acredita que sua provisão vem do salário, do governo ou da sorte. Mas Davi está revelando aqui uma verdade oculta. A fonte da sua abundância não está fora de você, está na aliança que você carrega com Deus. Quando você declara, nada me faltará, você está ativando uma realidade espiritual superior. Está dizendo ao universo: minha vida não está sujeita à economia, ao desemprego ou à crise. Eu estou debaixo da provisão do reino. Pense em George Mueller, um homem de fé do século XIX. Ele cuidou de mais de 10.000 órfãos sem pedir um centavo a ninguém. Sua única fonte? Oração, fé, direção divina, e nada lhe faltou. Ele entendeu que o suprimento já estava garantido, bastava confiar. Você vive como alguém que tem um pastor que garante tudo o que precisa? Ou como alguém que corre atrás do sustento com medo do amanhã? Mentalidade milionária começa com uma decisão interior. A partir de hoje, eu não me movo pelo que vejo, mas pelo que creio. O verdadeiro descanso é um estado mental reservado para quem já venceu internamente. Vivemos numa era de correria, mas o Salmo 23 diz: Ele me faz repousar. Não é um convite, é uma ordem divina. Deus está dizendo: eu sou a fonte. Pare de correr, confie em mim. Descansar não é parar, é operar a partir de um lugar interno de certeza, confiança e visão. É a postura de quem entende: minha colheita já está garantida, eu só preciso caminhar com fé. Observe os maiores investidores, como Warren Buffett. Eles não se apavoram com a instabilidade. Eles esperam. Eles têm paz, porque eles confiam nos fundamentos. Da mesma forma, quem confia em Deus descansa, mesmo quando tudo fora está em caos. Você está descansando ou apenas dormindo com ansiedade? Porque descansar em pastos verdejantes é um símbolo de provisão constante e direção divina. E se a sua paz
for o sinal de que você já está vivendo no fluxo da abundância, e se o seu descanso for o testemunho silencioso de que Deus já está cuidando de tudo, sem restauração interior, toda riqueza se torna ruína. Refrigera a minha alma. Davi não está falando de dinheiro, mas de cura. Porque antes de Deus liberar os recursos, ele precisa restaurar a identidade. Uma alma ferida atrai escassez, sabotagem, relacionamentos destrutivos. Mas uma alma curada atrai paz, visão, abundância. A verdadeira prosperidade começa no invisível. E a alma é o campo onde os milagres começam a brotar. Oprah Winfrey foi abusada na infância. Cresceu em extrema pobreza. Mas ela entendeu que precisava curar suas feridas antes de conquistar o mundo. E foi exatamente isso que fez. Trabalhou sua alma, sua mente, sua visão. E então veio o império. Que feridas ainda controlam suas decisões? Insegurança, rejeição, culpa, medo. Porque enquanto sua alma estiver doente, suas mãos não conseguirão segurar o que Deus quer entregar. Você quer construir uma fortuna? Então comece curando o campo onde ela vai crescer, sua alma. A escassez não nasce da falta de esforço, mas da ausência de direção. Davi declara: guia-me pelas veredas da justiça. Ou seja, ele não está pedindo atalhos, ele está pedindo propósito. Quem busca atalhos tropeça. Quem busca propósito prospera. Deus não guia por capricho, ele guia com estratégia. Quando você se alinha com a justiça, com o que é certo aos olhos dele, você entra num fluxo onde portas se abrem, recursos fluem e oportunidades surgem sem esforço forçado. Jeff Bezos criou a Amazon a partir de uma visão clara: ser a empresa mais centrada no cliente do mundo. Sua direção estava alinhada com servir, não apenas lucrar. Resultado? Tornou-se um dos homens mais ricos da história moderna. Você está correndo atrás de dinheiro ou sendo guiado pelo seu propósito? Porque Deus não abençoa a ambição vazia. Ele abençoa propósito alinhado com o reino. Você tem coragem de pedir a direção certa, mesmo que não seja a mais rápida? A escuridão não veio para te destruir. Veio para revelar quem você realmente é. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi não diz se eu andar. Ele diz ainda que. Ou seja, é certo que você passará por vales escuros, mas isso não é o fim. É apenas parte do caminho. Todo chamado verdadeiro vai passar pelo vale, porque é no vale que a fé se fortalece. É na sombra que a identidade é lapidada. O vale não é o cemitério dos seus sonhos, é o laboratório dos seus milagres. Nelson Mandela ficou 27 anos preso em uma cela escura, mas foi ali, longe das luzes, que ele construiu a autoridade moral que libertaria uma nação. Você está no vale hoje? Então pare de pedir para sair e comece a perguntar: o que Deus está me revelando aqui? Porque quem não foge do vale, emerge dele com a unção de liderança. No reino, coragem vale mais do que ouro. O Salmo 23 diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi não diz que o mal não existirá. Ele diz que não terá medo. Por quê? Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é presença de convicção. No mundo espiritual, a coragem é a moeda que ativa milagres. É o sim que destrava o destino. É a decisão que move o céu. Imagine Moisés diante do Mar Vermelho. Atrás dele, o exército de Faraó. À frente, o mar. Mas ele obedece à voz divina e levanta o cajado com coragem. E o impossível acontece. Foi coragem. Não habilidade, não força, coragem. Você tem deixado o medo paralisar os passos que Deus já te mandou dar? Quantos projetos estão engavetados por falta de coragem espiritual? Porque em tempos de escuridão, Deus não está procurando os mais inteligentes, Ele está procurando os mais corajosos. A presença de Deus não grita, ela sussurra no detalhe. Davi afirma: tu estás comigo. Parece simples, mas é revolucionário. Porque ele não está dizendo, tu estás lá em cima. Ele está dizendo, tu estás aqui. Não importa se o mundo está desmoronando. A presença de Deus é a certeza que sustenta. Não é sobre sentir algo,
É sobre saber que ele nunca sai do lado de quem confia. E essa consciência muda tudo. Steve Jobs, ao falar sobre inovação, dizia: "Você só consegue conectar os pontos olhando para trás. Deus age da mesma forma, nos detalhes, nos encontros, nos desvios, nas portas que se fecharam. Ele está nos detalhes, nos pequenos sinais, na conversa inesperada, na porta que parecia uma derrota, mas era livramento. Você tem enxergado Deus apenas nos grandes milagres, ou já aprendeu a ouvi-lo no silêncio? Quantos livramentos invisíveis você já teve essa semana e nem percebeu? Porque quando você entende que Ele está com você, cada passo se torna um altar, cada respiração, um milagre. Consolo divino não é mimo, é empoderamento para a missão. Davi não busca conforto emocional, mas um consolo que fortalece. Teu bordão e teu cajado me consolam. Duas ferramentas do pastor. O bordão corrige, o cajado direciona. Ambos são sinais de amor e liderança. Isso revela um princípio profundo. Deus não quer apenas te abraçar, Ele quer te alinhar. E é nesse alinhamento que você encontra conforto verdadeiro. Saber que está no centro da vontade dEle. Lembra de quando sua mãe ou seu pai te corrigia e você ficava com raiva. Mas anos depois entendeu que aquilo te salvou de escolhas destrutivas? Assim é com Deus. Ele te corrige hoje para não te perder amanhã. Napoleon Hill disse: "Disciplina é a ponte entre metas e realizações. E a disciplina de Deus é um presente disfarçado." Você tem resistido ao bordão de Deus ou acolhido com gratidão? Tem rejeitado o processo porque dói, ou aceitado porque transforma? Porque quem aceita o bordão e o cajado recebe autoridade espiritual e visão afiada. Deus não te chamou para mendigar migalhas. Ele te chamou para sentar à mesa. Preparas uma mesa perante mim. Essa não é qualquer mesa. É uma mesa real, reservada para filhos que sabem quem são. E o mais poderoso, essa mesa é preparada na presença dos teus inimigos. Não é escondido, é exposto. Porque a verdadeira vitória não é apenas vencer. É ser abençoado diante daqueles que disseram que você não conseguiria. Deus não te tira da batalha. Ele te promove no meio dela. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Mas no momento certo, Deus preparou a mesa. Primeiro-ministro do Egito. E adivinha quem teve que vir pedir ajuda a ele? Seus inimigos, sua própria família. A mesa foi servida. Você tem vivido como quem aceita qualquer refeição espiritual? Ou está se preparando para sentar à mesa dos escolhidos? Quantas vezes você quis fugir dos que te feriram, quando Deus queria te exaltar diante deles? Porque a mesa não é para alimentar seu ego, é para revelar sua identidade. E se eu te dissesse que a mesa já está sendo preparada e você está sendo treinado para ela? A prosperidade verdadeira não é fugir da guerra, é crescer em meio ao confronto. Deus poderia ter preparado a mesa num ambiente de paz, mas escolheu montar na frente dos inimigos. Por quê? Porque os seus inimigos não são obstáculos, são testemunhas do que Deus está fazendo em sua vida. Eles pensam que estão te atrapalhando, mas estão apenas assistindo à sua promoção. Deus usa a oposição para afiar sua liderança, fortalecer sua fé e provar sua fidelidade. Veja o que aconteceu com Elon Musk, criticado, sabotado, desacreditado, e hoje lidera empresas que redefinem o futuro. Ele prosperou na frente dos seus críticos. Assim como Davi, que foi perseguido por Saul, e ainda assim se tornou rei, com Saul vendo sua ascensão. Você tem fugido dos seus inimigos, ou entendido que eles fazem parte da sua mesa? E se a traição que te feriu for a mesma que te levará ao seu trono? Pare de pedir para Deus tirar os inimigos. Comece a pedir sabedoria para prosperar diante deles, com honra, visão e autoridade. A unção não é um símbolo religioso, é a ativação do seu propósito divino. Davi diz: "Unges a minha cabeça com óleo." Na cultura hebraica, a unção era sinal de separação, autoridade e capacitação sobrenatural. Ou seja, quem é ungido opera acima das regras naturais. A unção não te torna mais espiritual,
Ela te torna mais eficaz, mais produtivo, mais estratégico, mais frutífero. Ela atrai conexões, protege seu território, te dá clareza mental e poder de realização. Thomas Edison, ao criar a lâmpada, não estava apenas inovando. Ele estava operando em sua unção. Um homem comum jamais suportaria 1000 fracassos, mas um homem ungido não conta tentativas, conta revelações. Assim como Davi, ungido quando ninguém o via, mas reconhecido quando ninguém podia ignorá-lo. Você tem buscado estratégias humanas ou clamado pela unção divina? Porque o que a unção libera nenhuma técnica consegue fabricar. Você está pronto para ser ungido e multiplicar tudo o que toca. Deus não te chamou para ter apenas o suficiente. Ele te chamou para transbordar. O meu cálice transborda. Davi não diz que o cálice está cheio. Ele diz que transborda. Isso revela o coração de Deus. Ele não é um Deus de limite. Ele é um Deus de abundância. Suficiência é quando você tem o que precisa. Transbordo é quando você tem o suficiente para si e para impactar os outros. Quem vive com mentalidade de escassez, ora por sobrevivência. Quem entende o reino, ora por transbordo, para ser resposta na vida de outros. Veja o exemplo de R.G. Letourneau. Ele entregava 90% da sua renda a causas do reino e vivia melhor com os 10% do que a maioria com 100%. Por quê? Porque seu cálice transbordava. Ele entendeu que riqueza é instrumento, não fim. Você tem orado por um copo ou por um rio? Você está pedindo para sobreviver ou para transbordar na vida de outros? Porque o verdadeiro milionário espiritual não acumula. Ele flui, ele transborda, ele transforma. Você não precisa correr atrás da bênção quando a bondade corre atrás de você. Davi declara: certamente que a bondade me seguirá todos os dias da minha vida. Não é talvez, não é se tudo der certo, é certamente. Bondade não é sorte. Bondade é um sistema espiritual ativado por fé, obediência e alinhamento. Quando você anda em propósito, a bondade se torna sua aliada. Ela te alcança, te protege, te favorece onde seus méritos não chegam. Você não precisa competir, manipular ou implorar. Quem anda com Deus atrai o favor invisível. Pense em Ruth, na Bíblia. Estrangeira viúva, pobre, mas andou com lealdade, honra e fé. Resultado? A bondade a encontrou no campo de Boaz e a levou até a genealogia de Jesus. Você tem vivido como quem é perseguido pela escassez ou seguido pela bondade? E se você estivesse mais próximo da virada do que imagina? Porque quando a bondade te segue, até os nãos de Deus são livramentos. Deus não consulta o seu passado para escrever o seu futuro. Davi afirma: e a misericórdia me seguirá. A misericórdia é o antídoto contra o peso do passado. É a mão de Deus dizendo: eu sei o que você fez, e ainda assim, eu te escolho. Misericórdia não é desculpa para continuar no erro. É força para recomeçar com dignidade. Ela limpa o que a culpa tenta eternizar. Paulo era um perseguidor da igreja, um assassino de cristãos. Mas quando foi alcançado pela misericórdia, se tornou o maior propagador do evangelho. Ele dizia: pela graça de Deus, sou o que sou. A misericórdia não te define pelo que você fez. Ela te redefine pelo que Deus sabe que você pode se tornar. Você ainda está preso à culpa? Quantos sonhos você deixou morrer porque acreditou que era tarde demais? E se a misericórdia for justamente a ponte para o recomeço que você tanto precisa? Porque no reino, ninguém é descartável. Com Deus, todo fim é um novo começo. A casa do Senhor não é um lugar físico, é um estado mental. Davi encerra o salmo dizendo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso vai muito além de frequentar um templo. Ele está falando de habitar em um nível de consciência onde a presença de Deus é constante. Quando você habita nessa dimensão, o caos externo não te desestabiliza, a escassez não te define, a dúvida não te paralisa. Você opera com clareza, paz e direção, porque você vive num lugar de alinhamento constante. Veja os grandes líderes espirituais e visionários da história, como Martin Luther King. Eles viviam conectados a um ideal tão elevado que nem a morte os assustava.
Eles não apenas visitavam a casa do Senhor aos domingos, eles habitavam nela todos os dias. Você tem apenas visitado a presença de Deus ou aprendido a habitar nela? Sua mente está presa ao que o mundo diz, ou firmada no que o céu já declarou? Porque prosperar, impactar, liderar, tudo isso flui naturalmente de quem habita no lugar certo. A verdadeira riqueza não é um prêmio. É um reflexo da sua aliança com o céu. Deus nunca teve problema com riqueza. Ele teve sim problemas com corações que amam o dinheiro mais do que a aliança. A riqueza, nas mãos certas, é uma ferramenta divina. Ela manifesta a fidelidade de um Deus que supre, honra e expande. No Salmo 23, cada linha revela provisão, segurança, honra e prosperidade, não como um fim, mas como expressão de uma vida alinhada. Abraão era riquíssimo, gado, prata, ouro, mas ele nunca buscava riquezas. Ele buscava obedecer, e por isso se tornou pai de multidões e referência até hoje. Deus o prosperou porque ele vivia pela aliança. Você está buscando a bênção ou o abençoador? Sua mentalidade financeira é fruto do mundo ou fruto da sua aliança com o reino? Porque quando a riqueza nasce da sua aliança com Deus, ela vem com paz, vem com propósito e vem para impactar gerações. Não basta agir, é preciso agir na frequência da obediência. Muitos tomam decisões apressadas, esperando resultados rápidos. Mas prosperidade espiritual e financeira acontece quando você se conecta à frequência certa, à obediência à voz de Deus. O Salmo 23 é um mapa dessa frequência. Cada passo de Davi revela uma ação baseada em direção espiritual, não em impulso emocional. Porque no reino não é o quanto você faz, é o quanto você ouve e age com precisão. Quando Noé construiu a arca, não havia sinal de chuva, mas ele agiu conforme a frequência da fé. Resultado? Foi poupado, promoveu sua família e iniciou um novo ciclo de humanidade. Assim é com você. A ação correta, no tempo correto, com a motivação correta, gera colheitas sobrenaturais. Você tem tomado decisões pela ansiedade ou pela direção? Está agindo para provar algo ao mundo ou para cumprir um chamado divino? Porque na frequência do céu, um passo de obediência vale mais que 1000 passos de esforço sem propósito. O não do mundo nunca foi mais poderoso que o sim de Deus. Davi foi ignorado até pela própria família. Quando Samuel veio ungir um rei, nem sequer o chamaram, mas o céu já tinha dito sim. E quando o céu diz sim, nenhuma porta trancada pode resistir. O Salmo 23 é uma jornada do rejeitado ao rei, do improvável ao líder, do esquecido ao ungido. Esse é o padrão do céu, exaltar os que o mundo despreza. Lembre-se de Oprah Winfrey, demitida de uma emissora porque não servia para a TV. Hoje, uma das maiores influências da mídia global. O mundo disse não, o céu disse sim. Quantas vezes você desacreditou de si porque ouviu o não das pessoas erradas? E se o não que você ouviu for justamente o empurrão para descobrir o sim de Deus? Porque o não do mundo é ruído, mas o sim de Deus é sentença eterna. O Salmo 23 não é apenas poesia, é um código para viver em autoridade, abundância e paz. Cada versículo deste salmo é uma chave espiritual, uma fórmula eterna para ativar. Direção clara, provisão constante, coragem inabalável, cura interior, autoridade sobre o medo e um estilo de vida que transborda no invisível e no visível. Não é sobre decorar palavras, é sobre encarnar princípios. O Salmo 23 é o manifesto do milionário espiritual, aquele que, mesmo em meio ao caos, não perde o foco, não negocia sua fé e não vive à sombra do sistema. Ele vive guiado, vive cheio, vive em paz, vive com propósito. Assim como Davi, rejeitado, perseguido e improvável, se tornou rei, guerreiro e homem segundo o coração de Deus. Não por força, não por sorte, mas por revelação. Ele decifrou o código, e você também pode. E se a vida abundante que você busca já estiver escrita nesse salmo, só esperando ser ativada em você,
E se você decidir hoje não apenas acreditar em Deus, mas andar com Ele, como Davi andava, você ouviu o código, você sentiu o chamado. Agora só resta uma pergunta: quem vai guiar sua vida a partir de hoje? O medo, ou o pastor? A escassez, ou o Deus do transbordo? A dúvida, ou a direção divina? Decida agora quem você quer ser, porque o Salmo 23 não é para quem assiste passivamente. É para quem escolhe viver ativamente a verdade que ele carrega. Se esse vídeo tocou sua alma, não guarde só para você. Compartilhe. Envie para quem precisa ouvir. E mais importante, releia o Salmo 23 hoje, de joelhos, com o coração aberto. Porque a partir desse momento, você já não é o mesmo. Você está ungido, você está guiado, você está pronto.